Redenção, livro 5, na Via Crucis, capítulo 1. Dusmenil, na noite em que se lhe deparou o mísero enjeitado sobre a neve, houve de retroceder para o castelo, ali chegando muito tarde, pois o recém-nascido necessitava de alimento e cuidados médicos. Fabrício, desde que o viu, sentiu-se atemorizado. O aspecto sinistro daquela malfadada criança era-lhe intolerável. Achou-a horripilante e repulsiva. Parecia-lhe um desenterrado em começo de putrefação, já sem os braços devorados pelos vermes ou pelos cães famintos. O rosto do pequenino mutilado apresentava equimoses e tumefações, certo produzidas por alguma queda em arestas de gelo. Os lábios eram fendidos como por uma adaga cerada. Dir-se-ia grotesco boneco, moldado por escultor embriagado. Não se podia averiguar se era claro ou trigueiro, pois estava violáceo e contundido. Quando, alta noite, o entregou tiritante aos desvelos de Marta, esta, apavorada, disse-lhe: "Parece que o arrancastes de algum sepulcro, Senhor. É hediondo e aleijado. Para que há de viver?" "Quem o fez assim horrível, Marta? Quem o enviou ao vale de lágrimas com este aspecto não foi o Criador de todas as maravilhas? Será ele falível em qualquer de suas obras? Por que somente o belo há de merecer carinho e amor? Quando amarmos todos os seres, Marta, formosos e hediondos, justos e pecadores, a humanidade estará próxima do reino do Senhor. Olha, se René fosse como este desgraçadinho, tê-lo-ia amado ainda mais, se possível, por vê-lo desventurado. Eu o amei tanto não por ser belo e meigo, mas doentinho e frágil. Julgo que é ele quem traz ao meu neto, onde há pão e luz, esses pequeninos desventurados para, protegendo-os, merecer o seu perdão e o seu carinho. Muitas vezes, supondo vê-lo, vulto de névoas e estrelas, conduzindo os desventurados a meus braços, e quando penso poder estreitá-lo em meu seio, ele retorna ao firmamento." Correram os anos. O menino recolhido por Gastão manifestou com intensidade os arrebóis de uma inteligência invulgar. Era trigueiro, de cabelos de ébano veludosos, olhos negros grandes e expressivos. Se não fossem os lábios partidos e os dentes mal alinhados em maxilas defeituosas, seria belo. Dusmenil, nos primeiros meses, experimentava por ele, embora não o manifestasse, instintiva aversão, mas porfiava em desvanecê-la. Depois habituara-se, e uma piedade infinita substituíra o primeiro sentimento de enfado. Às vezes, lembrando-se do pequenino desditoso em horas de recolhimento, conjeturava: "Teremos realmente, como afirmou a querida Heloísa, diversas existências terrenas encadeadas como os elos sucessivos de férrea corrente, sendo nossos desvios e delitos reparados lentamente no transcurso dos séculos? Não deve ser a solução plausível das semelhanças físicas e morais de todos os indivíduos? Serão os grandes pecadores ou transviados das leis divinas, assinalados por defeitos orgânicos, qual se o foram pelo ferrete do destino? Por que nascem belos e venturosos uns e outros imperfeitos e mutilados, que, párias misérrimos, necessitam do socorro alheio para viver, como este núbio que encontrei, qual pedra inútil na estrada, exposto à voracidade dos lobos, como se fosse gerado das ervas daninhas ou do lodo das charnecas? Não será isso, porém, uma prova a mais da misericórdia daquele que rege os mundos em sólio de estrelas, antes que da crueldade do destino, o executivo dos decretos divinos? Quem nos dirá que esse infeliz enjeitado não perpetrou, em priscas eras, crimes nefandos e, por isso, foi estigmatizado como os sicários de outrora a ferro candente?
Quem sabe se os braços decepados que jazem alhures, seccionados pelo alfange da Justiça Suprema, já teriam infelicitado a humanidade, ferido inocentes, destruído vidas preciosas? Quem sabe se os lábios golpeados por invisível punhal não são os do falsário, blasfemo ou caluniador como os de Ariel? Suas ideias, sem que as pudesse sofrear, evocavam o passado, e, subitamente apavorando-se, lembrava-se de Hamed. Onde andaria ele? Em que masmorra do universo estaria cumprindo severa sentença? Não mereceria pena igual a de Núbio? Quem brandiu uma arma contra indefesa e virtuosa dama, contra um amigo e contra o próprio coração? Quem destruiu um lar venturoso e a vida de dois entes nobilíssimos? Quem manchou os lábios com o vírus da calúnia? Quem sabe se Ariel e Núbio, dois corpos diversos e um só espírito sinistro, não foi arrojado aos meus braços a fim de, pela compaixão, perdoá-lo e encaminhá-lo à luz redentora? Não será essa a ressurreição da carne de que falam as sagradas escrituras? A presença daquele infortunado trouxe-lhe dissabores. As outras crianças temiam-no e não o queriam por companheiro de folguedos. Os fâmulos, pela menor diabrura, ameaçavam espancá-lo na ausência de Dusmenil, que, inteirado, procurava punir os culpados. Somente o seu benfeitor e Marta o tratavam com bondade e solicitude. Sempre que o via chorar, Gastão comovia-se e perguntava: "Que tens, Núbio?" "Bateram-me", confidenciava, soluçando. "Por quê?" "Porque o Cláudio disse que me encontrastes numa furna de lobos, que não tenho pai nem mãe, que sou filho de Satanás. Zanguei-me e dei-lhe pontapés e ele me espancou." "Meu filho", disse Gastão acarinhando-o, "ouve lá, é verdade que te encontrei, não num covil de lobos, mas à beira de um caminho ermo. Teus pais desalmados boêmios abandonaram-te criminosamente porque és aleijado. Esta é a realidade e precisas conformar-te. Não te revoltes mais quando a ouvires. Aqueles que, devendo amar-te, enjeitaram-te em noite hibernal, são delinquentes perante o Criador, o Pai de misericórdia, que não repudia um filho por mais desditoso que seja. Sê bom e serás bonito e feliz. Responde ao insulto com o silêncio ou com a lágrima. Adquirirás assim amigos e não desafetos. Não podes ser filho de Satã porque Satã não existe. É apenas o símbolo do mal. E se existisse, seria nosso irmão, filho da majestade suprema. Deus unicamente é o Pai extremoso de todas as criaturas. Não posso crer no que me dizeis, Senhor. Por que duvidas das minhas palavras, Núbio? Porque, se Deus fosse meu pai e bom como dizeis, não me teria feito assim aleijado para alvo de escárnio. E, no mínimo, se o fizesse, dar-me-ia braços vigorosos para punir os que me injuriam e me machucam. Justamente na privação dos braços é que se manifesta a sabedoria divina, pois com o teu gênio impulsivo, se os possuísses, serias vingativo, acabarias talvez num calabouço ou na guilhotina. Deus quer que sejas humilde e tolerante, que abrandes a fereza do teu gênio, que não mais pratiques o mal. A humildade e a paciência são as derradeiras virtudes que o espírito precisa adquirir para poder forrar-se às provas terrenas e ascender às mansões luminosas. Já foste cruel e orgulhoso. Como cruel e orgulhoso se sou espezinhado por todos, menos pelo Senhor e Marta, quando apenas conto 9 anos de idade? Noutras existências, Núbio, cujas deploráveis consequências resgatamos com prantos e martírios. Não há um corpo para cada alma, porém diversos corpos para uma só alma, assim como um só fio para um colar composto às vezes de centenas de contas. É mister, assim seja, para que haja tempo de remirmos todos os nossos crimes e conquistar todas as virtudes.
Ainda por momentos, explanou as ideias que, a flux, lhe brotavam na mente iluminada, como os lírios em orvalhado varjedo, dando-lhe a conhecer a causa das desigualdades da sorte, a origem das deformidades físicas e intelectuais por meio da transmigração dos espíritos ou das vidas sucessivas. A criança ouvia atentamente, e daí por diante salutar mudança lhe foi notada. Não mais agredia os que se referiam à sua desdita. Tornou-se refratário aos folguedos e entregou-se aos estudos que lhe ministravam hábeis professores, revelando inteligência invulgar na sua idade. Tornou-se humilde e reservado. Quando o insultavam, sem que desse causa a provocações dos companheiros, deixava apenas lágrimas ardentes lhe umedecerem as faces. Muitas vezes Marta o surpreendia fitando o horizonte, de olhos nevoados de pranto. — Que procuras além? Indagava. — Deus, queria vê-lo. — Para quê? — Para pedir-lhe a morte e que me concedesse outro corpo, perfeito, a fim de poder trabalhar e proteger as criancinhas abandonadas pelos caminhos, como pedras resvaladas das montanhas ao impulso das enxurradas. Tinha surpreendente percepção, e dir-se-ia que o seu olhar luminoso devassava as consciências e os mais secretos sentimentos. Os professores elogiavam-no. Gastão mostrava-se satisfeito e o acarinhava, dizendo-lhe, quando já adolescente: — Vês, Núbio, como te tornaste querido desde que ficaste humilde e dedicado? Ele baixou a cabeça enternecido e respondeu: — Tendes sido de uma bondade ilimitada. Substituístes com vantagem os pais desalmados que me negaram carinho e pão. Bem vedes que não tenho mãos para trabalhar, nem quero pedir esmola. Quero agora estudar o canto. Não quero ser parasita inútil à sociedade, nem ganhar o pão amargurado dos mendigos. Que será de mim no futuro sem vosso apoio e afeição? Somente vós me estimais realmente. Eu vejo o pensamento dos que me cercam, sei que inspiro aversão aos que me veem. Núbio, muito louvo as tuas nobres aspirações. É dignificador o desejo de trabalhares para a tua própria manutenção, mas não te atormentes quanto ao porvir, pois não ficarás órfão do meu afeto nem ao desamparo. Quando me for ao além, continuarei a velar por ti, embora não me possas ver, e terás um pequeno pecúlio com que vivas modestamente, sem precisar de alheia esmola. Mas por que queres cultivar a voz? Porque sonhei que a possuía bela com modulações de rouxinol. Pois fica tranquilo, logo virá o Sr. Mose para dar parecer sobre o assunto. Antes, porém, Senhor, permiti-vos beije as mãos generosas. À tarde, compareceu perante Dusmenil o mais exímio maestro de arras, sobraçando o magnífico violino. Quando encarou o adolescente, pálido de emoção, voltou-se para Dusmenil e disse sorrindo: Não vedes que aqueles lábios partidos forçosamente hão de alterar-lhe a voz? Como flauta rachada, eles só poderão emitir um som imperfeito ou sem melodia. Antes que o castelão lhe respondesse, Núbio, ofendido e humilhado, disse: Meus lábios são bífidos, sim, mas não a garganta, e esta, e não aqueles, é a flauta de que falais. Veremos, meu rapaz. Acompanhe a escala que vou tirar neste instrumento. Afinando o violino, o maestro começou a timbrar uma gama sonora, acompanhada com precisão surpreendente, qual gorjeio de pássaro encantado pela voz maviosa de Núbio. O professor Mose ficou maravilhado e falou com entusiasmo: Há muito cultivo essa sublime arte, e somente hoje me foi dado encontrar um violino humano, pois nunca ouvi uma voz mais pura e mais melodiosa que a deste jovem. Em pouco tempo, Núbio estava senhor dos arcanos de Euterpe. 37. Nota. Musa da música. Fim da nota.
vencendo com galhardia todas as suas dificuldades. A voz, misto de contralto e barítono, possuía sonoridades dulcíssimas, aveludadas como se houvesse oculta naquela garganta uma harpa maravilhosa. No festival católico pela Páscoa, o Sr. Mose reservou-lhe um solo surpreendente de sentimento, de arte e beleza, e que, cantado por Núbio, emocionou até as lágrimas a numerosa assistência num dos templos de Arras. Dir-se-ia que aquela voz, ligeiramente trêmula em algumas modulações, era conjunto de cítaras, flautas e violinos, um trinado de rouxinóis montenegrianos, um garganteio de sereias sedutoras, vibrado em alto e sereno mar sob o céu constelado dos trópicos. Para que não lhe notassem os lábios deformados, cantou com o rosto velado, das têmporas ao mento, por um loupe de veludo negro. Desde então, por todos que o ouviram e aplaudiram, foi cognominado o rouxinol mascarado. Dusmenil, comovido e lacrimoso, estreitou-o nos braços e, quando recolhido aos aposentos, considerou: Deus meu, como reconheço em tudo o vosso poder e clemência! Como vos lembrais de todos os vossos filhos e a todos concedeis dons incomparáveis, que só podem ser outorgados por vossos decretos infalíveis. Esse mísero aleijado, filho do anonimato, renegado pelos perversos que o conceberam, está apto para manter-se do próprio esforço e trabalho, com o metal da sua voz plena de magia. Como se iludiram os que o atiraram a uma estrada deserta qual seixo inútil. A providência divina lhes mandou nele, e com ele, um tesouro, e eles loucamente o arrojaram num abismo. Queriam um vulgar mendicante, e Deus lhes havia concedido uma cotovia admirável, cuja garganta valia diamantes. Os que leem o destino na palma das mãos alheias, esqueceram-se de observar os traços misteriosos das suas próprias, e cegos atiraram à lama um tesouro inestimável. Fim do capítulo.